do grupo 5 de Pedagogia da Uninove e hoje eu vou entrevistar a Viviane, professora de Educação Infantil. Bom dia, eu sou a Viviane, professora de Educação Infantil aqui numa escola particular no Alto de Pinheiros. Já trabalhei em outras duas escolas também, só que creche conveniada com a prefeitura, também com Educação Infantil. E sou formada em Pedagogia e também fiz o magistério. Que legal, bacana. Vivi, em sua opinião, a pandemia impulsionou novas formas de ensinar e aprender? Sim, eu acho que com a pandemia nós tivemos que nos reinventar, né? Então nós fizemos coisas que nós não achávamos que seria possível com criança pequena, como a aula à distância, por exemplo. Então todos nós tivemos que descobrir coisas novas, de aprender coisas novas. Eu até joguinhos no PowerPoint eu aprendi a montar. Você aprendeu a montar, a fazer. Sim, jogo da memória online. Então assim, tinha que buscar coisas atrativas e envolver as crianças para trazê-las para nós, para não perder esse vínculo, né, que foi um longo tempo. Certo. De que forma a escola atrai a participação da família no desenvolvimento das crianças? Que tipo de atividades são desenvolvidas para que essa relação aconteça de forma saudável e contínua? Eu vou dar um exemplo baseado no que a gente vive aqui. Alguns momentos do ano a gente faz atividades em que os pais entram na escola e desenvolvem junto com as crianças. Certo. Teve um ano que nós visitamos a Bienal e tinham obras abstratas, né, penetráveis. Então nós fomos com as crianças, elas visitaram esse espaço, a gente construiu com elas instalações artísticas em que cada classe pegou um artista da Bienal, Certo. transformou a sala e os pais puderam entrar junto com as crianças e participar de tudo aquilo. Que legal. Então foi algo muito legal. Acho que diferente para as crianças também, né? Isso. Sair um pouco da rotina deles, né? De sala de aula. Exato, porque aquela vivência que eles tiveram no museu acabou que trouxe os pais também. E eles conseguiram viver tudo aquilo que as crianças viveram lá e aqui. Que bacana, que legal, Vivi. Que atividades realizadas com bebês de até 1 ano acredita ter melhores resultados no que se refere ao desenvolvimento motor e social deles? É que o bebê, ele sente muito o mundo pelos sentidos, né? Pelo visual, pelo sinestésico tátil. Então, assim, a gente precisa pensar em atividades que desafiem o bebê. Certo. Então, estímulos sonoros, com musiquinhas, historinhas de fantoche, com objetos coloridos para que a criança possa buscar esses objetos, bandejas sensoriais, Eu ia né? até te perguntar se vocês usavam aqui na escola esses materiais com eles. Ah, sim, nós usamos, mas com um certo cuidado. Por exemplo, as bolinhas de gel que a gente costuma colocar em bandejas. Nessa faixa etária, a gente costuma colocar as bolinhas de gel numa luva de plástico e amarrar. Porque a criança pode sentir, pode apertar, pode pôr na boca, sem nenhum perigo. Sem nenhum perigo de ingerir, né? Isso. Certo. Qual a função das brincadeiras, brinquedos e jogos planejados para as aulas? Eles possuem objetivos ou são normalmente usados como meio de recriação? Não, os jogos e os brinquedos, eles são muito importantes. Inclusive, nós temos um espaço na classe com materiais mais estruturados, Certo. onde a criança pode dar novas funções para aquele objeto. Por exemplo, uma garrafa PET pode virar um microfone, né? Pode virar também um shampoo, pode virar qualquer coisa. Então, a criança vai criar novas funções para aqueles objetos e vai brincar. Materiais que vocês usam no dia a dia, né? Que Isso. todo mundo tem em casa, que vocês trazem para a escola. E eles também ajudam. Se você pedir para trazer, eles Eles trazem. também trazem, que Eles bacana, trazem. eles contribuem para a brincadeira, né? Sim, os jogos, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma brincadeira com um tabuleiro, a gente começa primeiro com o corpo. Certo. Então você desenha um tabuleiro no chão e a criança é a peça do jogo, para ele entender o que acontece. Aí depois sim você passa pro plano bidimensional. Certo. E aí faz sentido para ele. Faz sentido primeiro eles olharem para depois eles fazerem. Isso. Legal. A escola dispõe de recursos tecnológicos para aulas diversificadas? Nós temos alguns disponíveis aqui que eu acho super bacana. A gente tem acesso à internet, a gente pode buscar alguns vídeos explicativos. Por exemplo, a gente trabalhou a mamangava um tempo atrás, Certo. um tipo de abelha, né? Que fica nessa árvore do parque. Então era algo do interesse deles e eles viam todos os dias. E aí eles aquilo trouxe alguns questionamentos que nós descobrimos juntos. Então algumas coisas eu sabia, outras eu tive que pesquisar, outras nós vimos juntos. Então nós íamos para uma sala
onde a gente podia assistir vídeos sobre aquele tema que sanava essa curiosidade das crianças. Certo. A gente também tem uma tela em cada classe com um retroprojetor, então a gente pode a todo Projetar momento trazer vídeos, figuras, algumas vídeos. coisas. E o bacana é que os dois bastante. acabam aprendendo, né? Tanto você, né? Sim, Para você dar continuidade na sua aula e para eles, né, poderem aprender, né? sim, sim. Legal. A creche possui uma gestão democrática ou cada funcionário tem sua atividade delimitada? Eu acredito que, assim, para funcionar, cada um tem que ter uma noção da sua função. Mas isso não quer dizer necessariamente que você só vai exercer a sua função. Não, você sabe que aquilo é sua responsabilidade. Mas todo mundo tem um pouco de servente, de auxiliar, de professora, então um acaba colaborando com o Ajudando o outro. outro quando precisa. Sim, né? mas se você tem uma noção exata do que é realmente a sua responsabilidade, funciona melhor. Certo, tá ótimo. A formação continuada é um tema recorrente no cenário da educação. Você busca adaptar suas atividades às inovações sociais e demandas de políticas? Ou então você acha que a formação pedagógica já possui isso para você? Eu acho que a formação continuada ela é necessária, porque a gente nunca vai saber tudo. Então, essa pandemia acho que veio para mostrar isso para todo mundo. Você saiu da faculdade esse ano, se você ficar 2 anos sem frequentar uma sala de aula, você vai ver o quanto de novidade que vai aparecer. Sim. Então, é muito necessário. Na pandemia mesmo, eu fiz um curso do MEC de alfabetização, que eu achei fantástico. Legal, bacana. Fiz um outro também de inteligência emocional. E eu jamais imaginaria fazendo algo à distância. Mas quando você se vê, Naquele cenário, precisando fazer, né? você muda o seu olhar. Então, eu acho muito necessário. Você falou do curso de inteligência emocional. Acho que na pandemia muitos profissionais tiveram essa dificuldade, né? Sim, sim. A gente passou por um momento muito difícil, muitas perdas, né? Então acho que para os professores, né? Qualquer profissional, né? Ter uma capacidade emocional boa para poder dar aula, para passar segurança para os alunos e para as famílias também é importante, né? Porque acho que todos nós sentimos alguns reflexos do que aconteceu e trabalhar o seu emocional eu acho muito importante, principalmente na nossa área. Ótimo. Considerando o contexto das creches locais, qual a relevância da creche na sociedade e vida dos alunos e qual a sua contribuição dentro deste contexto? Eu acho que a creche ele é um espaço privilegiado, porque é dentro desse contexto que a criança vai aprender as melhores lições. Coisas que a matemática não ensina, o português não ensina, então são vivências que vão acrescentar na pessoa enquanto ser humano. Certo. É dividir o brinquedo, é respeitar a vez do outro de falar, é ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vai contribuir com o crescimento do outro, né? E são essas vivências que a gente tem aqui que vão formar a pessoa de uma maneira ampla, né? Completa. Ótimo. Que conselho essencial daria aos novos formandos que desejam trabalhar na creche? Um conselho que você daria para mim, futura professora? Então, o conselho não desista, porque é um trabalho árduo, mas ele é muito gratificante. E a gente percebe os resultados nas pequenas coisas, porque eles têm muito para trazer pra gente. E quando a gente percebe que o pouquinho que a gente fez mudou alguma coisa, é gratificante, né? Eu imagino que seja muito, muito gostoso e gratificante você ver, né, que você passando uma atividade, né, alguma coisa para eles, no outro dia eles voltam, né, tendo ainda a ideia daquilo, né, comentando, né. Foi dia dos professores, né, domingo, acho que vocês ganharam algumas lembrancinhas, né. Sim. E por mais simples que seja, acho que só o fato de você pensar que o aluno, a família lembrou de você, né, já é bem gratificante, Nossa, bem bacana. Muito gratificante. Outro dia mesmo eu tive uma experiência com uma criança daqui em que nós estávamos colecionando sementes. E as crianças estavam trazendo de casa, da fazenda, de tudo. Virou eu nem sei o que virou. Uma plantação, né? Isso. E aí primeiro nós colecionamos, aí a gente contou, enfim. E por fim nós plantamos. Só que eu não sabia como plantar cana, então eu tive que buscar essa informação. Meu pai me ajudou com isso, porque ele entende um pouco. Aí ele explicou exatamente pra mim como que era o processo do plantio da cana. Certo. E eu falei para todos eles, eu falei, olha, tem que estar atento a isso, isso e isso. E eles são pequenos. Pensei,
entrou aqui, Saiu saiu por aqui. aí. Mas eu falei, né? Momentâneo. Plantei. Uma das crianças chamou a mãe no final do dia, na hora da despedida, e falou, mãe, vem aqui. Aí mostrou aonde estava a cana e falou, mãe, tem que estar, olha, tá vendo essa parte, esse olhinho tem que ficar do lado, senão o pezinho nasce pra baixo, e se nascer pra baixo ele morre. E foi falando tudo o que eu falei. Ele fala, caramba! Eu falei, gente, ele prestou atenção em tudo. Então, assim, realmente, alguns talvez naquela hora não faça tanto sentido, mas para outros, eles guardam. E eles são muito visuais nessa faixa etária, né? Eles precisam de sentir, eles precisam viver o momento para entender. Que legal. Eu sempre tive muita dificuldade de entender as coisas. Eu só entendia quando o professor me mostrava. Eu acho isso muito importante. O concreto é muito importante. Você mostrar pra ele o que é, por mais simples que seja, né? Talvez, às vezes, você falando não faz tanto sentido, né? Então, você mostrando pra eles tem uma outra visão do que é, do que você tá dizendo, né? Uhum. Bacana. Que atividade acredita ser fundamental e prática em seu planejamento para manter e desenvolver o interesse e participação dos alunos da faixa etária do 2º e 3º ano? Eu acho que isso serve para todo o segmento da educação como um todo. Eu acho que, primeiro de tudo, tem que partir do interesse das crianças, né? do aluno. E depois precisa fazer sentido. E como vai fazer sentido? Por meio do concreto. Certo. Então, tudo você tem que mostrar, você tem que entender o que é, para que serve, como você pode mexer para criar novas coisas. Enfim, você tem que dar a base, a criança tem que entender, ela tem que viver aquele momento. Certo, bacana. A escola recebe estagiários? Como eles contribuem nas aulas? Auxiliares ou estagiários? Olha, nós recebemos mais um tempo atrás, agora um pouco menos, mas os estagiários são muito importantes. Eles são o nosso terceiro olho, né? Enquanto você está ali fazendo um olhar focado para uma criança, ele está olhando para outra. Então ele é muito importante porque ele ajuda muito. Que bacana. Diante da cultura digital que vivemos, como as tecnologias são inseridas nas aulas da creche? Essa até é uma pergunta que a gente já comentou antes, né? Uhum. Se a escola possuía de alguma tecnologia, né? Assim, baseado no que nós temos disponíveis, né? Como eu falei, né? A internet, os computadores, o retro, eu acho importante porque torna visível tudo aquilo que você está falando. Então, o que você não consegue explicar com palavras, você mostra com imagens, com vídeos. Então, isso eu acho que incrementa, sabe? A aula, né? A aula. Até porque, como você comentou, eles são bem visuais, né? Então, nada melhor do que mostrando para eles aprenderem, né? Exato, exato. Tá ótimo. Vivi, a gente acabou as nossas perguntas. Obrigada por participar, foi um prazer ter você aqui. Obrigada, gente. Olha, boa sorte para vocês. E quem sabe um dia a gente não se encontra por aí, né?